Olá pessoal! Pessoal, vamos para um outro exemplo, continuando com a mesma ideia da aula anterior, da aula 12, né, que nós temos a configuração de uma parte de triagem, né, de um hospital. Tá? Nós tínhamos aqui a lógica, então, que os pacientes chegavam, nós temos os pacientes mulheres aqui que nós colocamos como exemplo, né, chegando na fila de espera, sendo atendida pela triagem 1 ou pela triagem 2, mas se elas esperassem mais do que 1.800 segundos, então elas acabavam desistindo, né? E aí eu ia para este sync chamado desistente, enquanto que as mulheres atendidas iam para este sync chamado atendido. Perfeito? E nós, para isso, nós utilizamos o que? Utilizamos uma lista chamada clientes aguardando, que rastreava quanto tempo que a mulher esperava nesta fila, ok? Então, se vocês não sabem como fazer isso, por gentileza, dê uma olhada na minha aula 12, né, para verificar como que funciona um pouco dessa lógica aqui, porque eu vou utilizar o mesmo exemplo, tá ok? Bem, na realidade nós vamos fazer o que aqui? Nós temos aqui um intervalo entre chegadas que obedece uma exponencial, tá? 360. Aqui, nós temos aqui triagem 1, que obedece uma normal com média 900 e desvio padrão 210, triagem 2 da mesma forma, certo? Então nós temos os tempos de atendimento que nós mesmos colocamos, porque nós conhecíamos, né, esse ajuste aqui, qual tipo de distribuição que esses dados obedeciam, ok? Só que agora nós vamos utilizar o Expert Fit para que a gente consiga analisar o ajuste desses dados aqui, ok? Bem, para isso então o que acontece? A gente pode utilizar esta aba aqui de estatísticas, tá? E aí utilizar o Expert Fit, ok? Bem, esse Expert Fit ele é um software complementar do Flexin em que ele auxilia na análise de ajuste de distribuições, né? Então você pode ter, por um exemplo, uma planilha do Excel que nem essa daqui demarcada, e aí você pode, eu vou mostrar apenas o modelo mais simples e direto, né, fazendo cópia para o clipboard, para que a gente faça uma análise de tomada de tempo e o próprio software consiga encontrar o ajuste que mais se adequa a esses dados aqui, tá certo? Esta chegada de clientes, então, basicamente, foi a tomada de tempo, qual que é o intervalo que teve entre chegada de pacientes, tá? Então, nós temos ali a chegada dos clientes. A triagem 1, então, é quanto tempo, né, que foram tomadas teve várias tomadas de tempo para verificar quanto tempo que a triagem 1 demorava para fazer um atendimento, todos esses atendimentos aqui em segundos, e aqui a triagem 2 com algumas outras características, porque nós temos outros atendentes na triagem 2. Tá? Um dos problemas que podem surgir aqui utilizando esse tipo de análise de ajuste, tá, é quando você vai copiar e colar dentro do Expert Fit esses dados, ok? Antes de mais nada, nós vamos fazer o seguinte, então, nós vamos abrir aqui, tá, o nosso painel de controle, ok? Lá no nosso painel de controle nós vamos acessar aqui alterar formato de data, hora ou número, tá? Bem, e aí vocês vão aqui em configurações adicionais. Por quê? Porque o símbolo decimal aqui, o padrão é vírgula, né? Então nós vamos utilizar aqui ponto, porque é o padrão que reconhece o Flexin. Enquanto que esse símbolo de agrupamento de dígitos, ele será vírgula e não ponto, ok? Então vocês modificando esses dois parâmetros aqui, dá um ok que lá dentro do Flexin e do Expert Fit, principalmente, ele vai ter esse reconhecimento quando vocês copiarem e colarem os dados que eu tenho ali do Excel, ok? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, vamos dar um novo projeto. Então só vou colocar aqui como teste, né? E o que a gente quer fazer? A gente quer ajustar, né, fazer uma análise de ajuste da distribuição aqui, certo? Então nós temos que fazer esse ajuste utilizando este campo aqui, ok? Não vamos fazer nenhum comentário. Então, depois que a gente fez isso, a gente pode lá dar dois cliques aqui e aí ele vai abrir então esta aba principal, tá? Bem, primeira coisa que nós vamos fazer é entrar com os dados, certo? Então ele pode ser lido de um arquivo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês um método mais direto, que daí a partir disso daí nós vamos basicamente editar esses dados diretamente utilizando a cola, né, do clipboard.
Então, como que a gente vai fazer isso daí? Bem, primeira coisa que nós queremos saber qual que é a distribuição em que esses dados aqui estão que mais se ajustam, tá? Qual que é a distribuição que mais se ajusta a esses dados aqui? Então eu vou selecionar todos os dados, certo? Eu vou dar um Ctrl C, ok? Vou voltar aqui e aí só colocar este paste at and from clipboard. Então nós temos aqui os dados então colados, né? Então nós temos as 100 tomadas, né, de tempo a cada pessoa que foi chegando ali, né, os intervalos que nós temos, ok? E aí dá um ok, e nós temos esse valor, esse aqui é um valor real, tá? Para a gente conseguir analisar essa distribuição, ok? Então nós temos essa configuração, vou dar um done, e eu quero verificar então, por exemplo, modelos e fazer um automated fitting. Quando eu faço isso daqui, nós temos, por um exemplo, os scores relativos e ajuste, tá? O modelo que mais se ajustou é esse Pearson Type 6 aqui, ok? Com um score relativo de 98,81, certo? Nós não vamos entrar muito a fundo, né, em relação a esses tipos de distribuição aqui. Vou dar um done, certo? E aí eu vou em comparações, né? Se vocês quiserem trabalhar aqui com algum tipo de comparação das melhores distribuições e quiserem plotar, vocês podem fazer esta verificação aqui a partir do histograma de densidade e de probabilidade aqui. Ok? Então, vocês podem ficar à vontade para fazer essas avaliações. O que nos interessa na realidade é o que? Verificar as aplicações, até porque os modelos aqui, se vocês verificarem, né, essa automated fitting, o que acontece? Ele fala que o ajuste foi bom, então isso daqui dá mais confiança para nós utilizarmos essa distribuição, ok? Bem, o que nos interessa mais é utilizar essa parte de aplicações. Por quê? Porque nós queremos utilizar a representação da simulação. Então, quando você utiliza a representação da simulação e utiliza o software que você está trabalhando, né, com esses dados, que você vai trabalhar com esses dados, é o FlexSim, né? E aí você escolhe qual que é o modelo, então você deixa no primeiro modelo que ele se ajustou bem, né, para esse Pearson Type 6 aqui, tá? Dá um aplicar e aí verificam quais são os parâmetros que ele utiliza, né, que ele conseguiu encontrar, para que você possa utilizar lá dentro do FlexSim. Então o que vocês podem fazer? Cliquem nesta primeira célula aqui embaixo, porque aqui é basicamente igual como nós temos dentro do FlexSim, né? Então nós podemos clicar aqui, apertar copy, né? Então copy apenas a porção selecionada, ok. Posso voltar lá no meu FlexSim. Agora eu posso abrir aqui no chegada de pacientes, né? Agora não tenho mais essa distribuição, eu avaliei agora de acordo com os meus dados pelo Expert Fit. Vou dar um Ctrl V, então percebam que ele já tem aqui de acordo com o FlexScript, né, a análise essa função da distribuição. O que eu tenho que fazer é apagar esse stream, tá? Por questões de versões anteriores ele acaba gerando esse stream aqui. Isso aqui não precisa mais, certo? Quando vocês fizerem isso daqui, vocês podem dar um reset and run só para analisar, ver se deu certo esse teste aqui, tá? Então olha só, então ele conseguiu fazer a leitura, ele está rodando normalmente, né? E aí vai acontecendo a simulação de forma natural, tá? Bem, nós temos mais dois dados que nós temos que verificar que a gente pode utilizar, né, fazendo as mesmas, só mudando os dados de entrada aqui na realidade. Então esses dados aqui, eu vou entrar com os novos dados, vou deletar esse dataset que eu tenho antes, tá? E aí eu vou ler novamente, entrando com os dados que eu quero, certo? Vou fazer a mesma coisa, só que agora utilizando a triagem 1, tá? A partir disso daqui, então, vou dar um paste, ok, done, modelos, vou lá fazer o ajuste, né? Eu tenho então que ele obedece ele se ajusta bem a um modelo beta, tá? Distribuição, ok, eu vou lá nas minhas aplicações, se ele tem uma distribuição boa, vou utilizar essa representação dessa distribuição beta, vou dar um aplicar aqui, coloco nesta primeira célula, vou copiar,
ok. Vou lá no meu Flexim, agora eu abro essa triagem aqui, tá? Eu quero modificar o tempo de processamento, né, o tempo da minha triagem em 1, e não se esqueçam de deletar esse stream aqui, ele não precisa. Perfeito? Ok, e agora eu vou acelerar um pouquinho para fazer essa triagem 2. Então, nós temos aqui agora as 3 distribuições, né? Nós temos aqui então na primeira da chegada de pacientes, depois nós temos aqui da triagem 1 e depois da triagem 2, ok? Então, lembre-se, reset, run, e aí nós temos então o modelo correndo normalmente, ok? De acordo com as características de tomada de tempo, né, para aquelas condições, ok? E aí, a partir disso daí, vocês podem rodar a simulação para quanto tempo vocês acharem necessário. Perfeito? Obrigado então, pessoal, e até a próxima aula.